Nas próximas horas, o mundo poderá vir a sofrer o maior impacto desses últimos 50, talvez 100 anos. O ator Sandro Rocha, ele mora nos Estados Unidos e nos dá um alerta muito forte de um conflito entre Estados Unidos e Irã. Isso está muito perto de acontecer, meus irmãos, e pode acontecer nesse fim de semana agora. Trump, como sempre, fica blefando, falando que vai dar mais dias de acordo com o Irã, mas ele sabe que Irã jamais vai fazer acordo com ele. E ele usa isso como uma estratégia de guerra. Ele também fala coisas muito fortes sobre o caso de Epstein e sobre o que Trump está falando sobre alienígena nos Estados Unidos. Então já deixa seu like e vamos com o vídeo. Hoje aqui na América nós acordamos com a notícia de que está tudo pronto para uma ofensiva da América e de Israel contra o Irã. Bom, o problema disso é que a maneira como tem sido conduzido essa ação, ela pode nos dar a impressão exata de que nós podemos ir por um conflito, inclusive com algum aspecto nuclear, principalmente vindo contra uma resposta promovida pelo Irã. E isso poderá ocasionar grandes perdas para todos, em vários aspectos. Mas eu quero, antes disso aqui, só colocar para vocês a curiosidade da sincronicidade dos fatos. Recentemente, há uma semana atrás, nós tivemos o vazamento, e a exposição dos arquivos Epstein. 3 milhões e meio de documentos liberados, ainda tem mais uns 3 milhões para serem liberados. Aí nós conseguimos observar uma atuação muito forte dos deputados e senadores, principalmente os democratas, por conta dos nomes que aparecem na lista. De outra forma, alguns deputados e senadores também não querendo partidarizar a lista e dizendo que todos deveriam ser punidos pelos seus atos. E realmente, quando eu particularmente tive acesso à lista dos e-mails, e ao material, comecei a analisar. É um filme de terror, é uma coisa bárbara, e vários vídeos, depoimentos. Eu sei que o algoritmo aí no Brasil às vezes não entrega para vocês o que a gente recebe aqui, mas acontece que houve um grande levante de pessoas do bem, cidadãos, vítimas, sobreviventes, que vieram abrir câmera e começaram a dar os seus depoimentos das situações que passaram junto a esses predadores, pedófilos, demônios, e começaram a trazer isso à tona. E hoje, nesse dia de hoje, o que aconteceu foi a prisão do príncipe pedófilo envolvido num assassinato de uma jovem, e isso trouxe uma repercussão muito grande, Todos os blogs, sites, jornais hoje estão trazendo essa informação. A pergunta é: você acredita que esse cara vai ficar preso como você imagina que ele pudesse ser? Como deveria ser? Eu não acredito. E outra coisa, quando os arquivos vieram e trouxeram a exposição de quem está por trás dessa... eu não sei nem como falar isso. Quem está envolvido nesse problema é simplesmente quase o mundo inteiro, as autoridades do mundo inteiro, inclusive as que estão no poder. Então, como é que faz para cortar na carne isso? Bom, eu tenho duas maneiras de poder tentar abafar isso. Ou eu trago um evento muito maior para poder chamar a atenção das pessoas, ou eu tento uma outra alternativa, que é criar uma guerra, startar um conflito muito maior. E o que está em curso agora é algo surreal, porque duas bombas de cena estão sendo criadas. A primeira é essa eminência, que eu acho que não passa de sábado, não vai passar de sábado,
essa operação, né, lá no Irã, da América e de Israel. E agora, como se fosse uma coisa muito bem sincronizada, começou a falar da existência de extraterrestres aqui, começando com o ex-presidente Obama, que deu uma declaração para surpresa de 0 pessoas, para novidade de 0 pessoas. Não, os extraterrestres existem. Jura? Ah, ninguém sabia. É engraçado, né? Por quê? Porque precisa ter uma bomba de cena grande para chamar a atenção. E agora já começou-se a falar que o presidente Trump vai revelar coisas do Arco da Velha, que vai expor, vai dizer realmente o que acontece, quem é que está no controle, quem são eles. Coisas que nós aqui no canal já falamos há tantos anos, né? E já falamos, inclusive, que esse ano seria o ano realmente dessas revelações. Mas a pergunta é, num momento como esse, onde se deveria fazer, né, uma limpeza completa por conta desses crimes bárbaros cometidos, principalmente contra essas meninas e principalmente contra as crianças, que o que acontece, o que acontecia nesses rituais, a gente não pode nem falar aqui. São coisas abomináveis, coisas que você nunca iria parar para pensar que existem pessoas que conseguem fazer isso. Mas quando você entende de onde eles vêm, qual é a composição deles, se você entender a herança de sangue que é passada desses seres, porque eles são híbridos, eles se alimentam disso, aí você não teria tanta surpresa assim. Talvez nesse momento da história, você vai precisar ficar muito bem estruturado, porque você mais cedo ou mais tarde vai entender que a configuração, as percepções e o mundo que você vive não é bem assim como a sua mãe, a sua avó, o seu pai passou para você. Porque o conhecimento que nós herdamos é o que parametriza a nossa vida, de uma forma ou de outra, né? Aquilo que o nosso pai, a nossa mãe, os parentes mais próximos nos passam como um espectro da vida, é o que a gente carrega como crença, passada de pai para filho, de família, e ao longo da vida, como adultos, a gente vai descobrindo, fazendo perguntas e tendo as nossas próprias percepções. Porém, dentro das nossas percepções, ainda está dentro de um invólucro que é a percepção da maioria. E agora você vai entrar em contato com algo que você nunca imaginou. Ou seja, todos os castelos que existem e que foram construídos para manter você, principalmente nessa matrix de percepção, eles vão cair. E as instituições vão cair. As instituições que foram criadas e são controladas por eles. A pergunta é, será que você está preparado emocionalmente? Será que a sua fortaleza mental está em equilíbrio para que você não possa ser sequelado por isso? Eu espero que sim. Porque quando você entender o porquê, como um ser humano é capaz de fazer isso com uma criança, só tem uma resposta. É que eles não são seres humanos. Eles são híbridos. E aí quando você vai puxar a história, você vai começar a entender de onde eles são. O fato é que esse problema aconteceu. Essas crianças, milhares de crianças somem todos os anos, foram vitimadas e continuam sendo vitimadas por esses caras. E agora, um grande desvio de foco está prestes a acontecer. E eu posso acrescentar que, aliás, essa noite eu tive um pesadelo, que eu não tenho muito. Meu coração chegou a ficar batendo muito forte. E foi uma voz muito bem audível, dizendo: o nosso ataque será nuclear. Isso ficou martelando, inclusive acordei hoje, lembrando, né, porque eu não costumo lembrar muito também. O nosso ataque será nuclear. O nosso ataque será nuclear. Bom, espero que seja só um sonho
em uma percepção de algo que eu tenho já costurado e enxergado ao longo desses anos. O fato é que esse grande desvio de foco está prestes a acontecer. Eu não sei se realmente as pessoas envolvidas nesses crimes vão ser penalizadas, porque é um âmbito muito grande. São pessoas, isso envolve o mundo inteiro. Há quem diga que um que era lá dos Emirados morreu ontem, já. Hoje a gente já não sabe mais se morreu, né? Porque dentre os documentos apreendidos, dizem que o ex-presidente americano morreu em 2019. Diz que, por exemplo, a Britney Spears foi clonada. Será? É muito estranho. Então é o que eu digo, a realidade que foi pintada para nós e os aspectos dessa realidade, eles vão cair por terra. A coisa vai passar para um outro nível e as máscaras e esses castelos de mentira não vão mais permanecer. Eu espero que você esteja bem preparado para isso e vamos aguardar os fatos, torcendo para que fique só no campo da percepção. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like para fortalecer e não esquece de se inscrever para não perder mais vídeos incríveis como esse. E já aproveita e assiste esse vídeo incrível que está aparecendo aí na sua tela.